Olá pessoal, este é mais um ShoujoCast, o primeiro do ano. E este programa de hoje, né, e eu gostaria de ter gravado em janeiro, e este programa de hoje, ele foi inspirado por um meme da página Shoujo Brasil, lá do Facebook, tá? Que acabou indo parar lá no Shoujo Café e que eu achei que valia a pena comentar e que daria base para um programa legal, depois que o pessoal cismou de discutir e discutir e discutir se realmente toda a heroína de shoujo mangá, ou pelo menos a maioria delas, era pobre. Mas antes de entrar no tema do programa, eu gostaria de comentar que nós tivemos anúncios importantes, né, entre o último programa, que foi no finalzinho de dezembro, e agora. Então, para quem gosta, né, de mangás femininos, e aí eu estou falando de shoujo mangá, josei, BL, TL não vê, infelizmente, e Yuri, que a depender, né, do que seja e de onde seja, pode ser voltado para o público feminino também, a New Pop ela anunciou uma série de títulos, que não quer dizer que todos vão ser lançados imediatamente, muitos títulos BL, e se vocês entrarem no post que eu vou deixar linkado lá do blog, vocês vão ver o que foi lançado e tem o link para o Blime Yaoi, onde a Paty fez lá, né, dissecou título por título do que se trata desses mangás que são BL. Então, já recomendei o Blime e recomendo de novo, mas foi criado isso, né, o que eu gostaria de falar agora, o selo Sakura, que vai ser voltado exatamente para mangás shoujo e josei, né? É algo novo. Eu espero, né, que a New Pop tenha sucesso nessa sua empreitada. Ela prometeu lançar, além, né, de mangás, um manhwa que é voltado, né, para o público feminino. Não sei falar, né, não sei coreano, não sei nem a sonoridade, mas o nome, né, que é utilizado para o manhwa que é voltado para o público feminino vai estar aí na tela. Então, quem sabe coreano sabe ler, eu não sei, então não vou tentar. Mas 2 mangás foram anunciados nesse título, Sakura, que é o da Mekoi Mihonshou, Dai Mizutani, que saiu na revista Tease, e o outro, este sim, é um lançamento de grande peso, que é o Perfect World, da Rie Aruga, né, que teve live action, que ganhou prêmios e que é um mangá que, enfim, né, eu até esperava que pudesse aparecer por aqui, mas o anúncio foi feito pela New Pop, então palmas para New Pop. Este mangá, ele não é tão longo, ele tem uma história, né, que é uma história relativamente diferente, porque o romance entre um rapaz que é cadeirante, né, e uma moça, ambos eles trabalham mais ou menos na mesma área, se conheciam antes da época do colegial, se reencontram, e aí você vai desenvolvendo a relação dos dois. Esta série, né, eu espero que a New Pop consiga começar a lançar esse ano, tem 12 volumes, então ela vai ficar sendo publicada por algum tempo e foi lançada na revista Kiss, né, que é uma das mais importantes revistas josei do Japão. Então, por enquanto é isso. Se vocês entrarem lá no post Shoujo Café, eu falo do manhwa, eu falo de um mangá Yuri, eu falo de outro mangá que é, né, da autora do My Lesbian Experience with Loneliness. Então, é outro mangá dela que vai sair aqui, da Kabi Nagata. Então, praticamente tudo que ela lança no Japão, ela não tem, né, um grande número de obras, tem saído no exterior. Então, a New Pop vai lançar o segundo mangá da mesma autora, que é Minha Experiência Comigo Mesma, né? Diário da Minha Experiência Comigo Mesma. E, apesar de ser de uma autora, apesar de falar das experiências, né, vividas por uma mulher, este mangá saiu numa revista seinen ou num selo seinen no Japão, então por isso que a gente não está dizendo que ele é josei. De qualquer maneira, está aí, parabéns para a New Pop, e quando fizer a retrospectiva no final do ano, certamente a New Pop vai aparecer novamente, em destaque. Então vamos lá. Toda heroína de shoujo mangá,
é pobre, né? A primeira coisa, né, que um meme, normalmente ele busca exagerar ou capturar um momento de humor e dar destaque a ele, né? É verdade, né, que alguns mangás que ganharam grande projeção no Brasil, então vamos lá, Kaishowa Meido-sama, né, trazem uma heroína, né, uma heroína que é uma heroína efetivamente pobre. Mas na verdade, né, se a gente pega a maioria dos shoujo mangá, e a maioria dos shoujo mangá são romances escolares, né, esse é o gênero principal da demografia, nós vamos ver que boa parte das heroínas elas pertencem à classe média, porque a maioria dos japoneses estão na classe média. Tá? E é uma das características de qualquer economia capitalista saudável, repito, saudável, né? Que a maioria dos habitantes de um determinado país pertence à classe média. E, claro, a classe média é dividida em estratos. Né? Então, se você pega, por exemplo, um mangá que já são no Brasil, e a maioria dos mangás que eu citarei aqui saíram no Brasil, como o Karekano, né? A Miyazawa, ela é classe média. O Arima também é. Mas a Miyazawa, ela é classe média baixa, não passa por problemas financeiros sérios, né? Ela vive uma vida perfeitamente normal. O pai trabalha, né? Tem um trabalho fixo, a mãe é uma dona de casa e há 3 meninas e elas são sustentadas, né, da melhor forma possível, embora a família não tenha como pagar, por exemplo, uma escola particular. Mas uma das meninas consegue uma bolsa de estudos por mérito esportivo, a irmã do meio, que era a que não gostava de estudar, se vocês lembrarem lá do mangá de Karekano, e aí ela vai para uma escola particular com uma bolsa graças às suas capacidades atléticas. O Arima, que também está nas camadas médias, ele leva uma vida muito confortável, se comparada com a da Miyazawa, porque os pais dele, os pais adotivos, eles são donos de um hospital. Mas ainda assim, né, se vocês observam a vida de um e a vida de outro, é claro que ele tem muito mais condições financeiras que ela, mas não existe uma diferença tão absurda entre um e outros. Né? Se vocês pegam também mangás como os da Yu Sakusaka, e 2 deles já saíram aqui no Brasil, que é uma das mangakás de maior sucesso no momento, todos os personagens principais da autora frequentam a escola pública e são de classe média, né? Moram no mesmo conjunto de apartamentos, ou às vezes no mesmo prédio, frequentam os mesmos lugares e porque um dos fatores, né, que importante quando a gente pensa em shoujo mangá, em shonen também, isso desde as suas origens, mas a coisa foi sendo lapidada, principalmente lá na década de 1970, é que o ideal é que a leitora ela consiga se identificar com a protagonista, ou o leitor consiga se identificar com o protagonista, mesmo que aquele menino ou aquela menina vá fazer grandes coisas, né, que estão fora do horizonte de um adolescente comum japonês, né, você tem algumas características que são muito marcantes. Normalmente, o personagem frequenta a escola pública, normalmente, esse personagem ele, no caso do shoujo, né, ela não é nem tão bonita, nem tão inteligente, ela pode até ser amiga da menina que é muito bonita ou é muito inteligente, ou até tem condições econômicas maiores que as dela, mas ela é a garota que está ali na base. E aí é interessante até voltar lá num clássico dos anos 70, que é o Glass Mask, né? Quando a Maya, né, que é a personagem Glass Mask, que não terminou até hoje, então o mangá atual está em publicação, Vou Morrer, e esse mangá não terminou, ao que parece. Quando a autora apresenta a sua protagonista, ele diz que a Maia não era nem tão bonita, nem tão inteligente, mas que ela tinha uma grande força de vontade. E aí, gente, né, eu diria que é a característica central, né, que é um dos valores, né, que vão ser colocados dentro de mangás shoujo e shonen, principalmente lá na Era Showa. Então, a Era Showa, essas eras estão identificadas com o governo de um determinado imperador, e a Era Showa vai de 1926 até 1989. É que
o protagonista ou a protagonista deveria ter uma grande força de vontade. Então é assim que a Maia, né? Ela não era bonita nem inteligente, mas ela tinha uma grande força de vontade porque ela vai ter que suportar toda sorte de adversidade para atingir o seu ideal. E o seu ideal qual era? Se tornar uma grande atriz e conseguir representar o papel da Deusa Escarlate. Normalmente, então, trata-se de um mangá de teatro, que a lógica é a mesma do mangá de esporte, mas no caso, quando você vai para o mangá, para o shoujo escolar, né, que é a maioria, né, da demografia, muitas vezes essa força de vontade da heroína ela é colocada em ação para que ela possa conseguir aquilo que seria dentro de uma estrutura romântica de história, de uma narrativa que reforça, né? Que você tem que amar, tem que encontrar o amor da sua vida, que isso seria central na vida, né, de uma mulher, ela tem que ter força de vontade, coragem, determinação para conseguir alcançar o seu objetivo, que é o amor da sua vida. Mas essa ideia, né, do trabalho duro, de suportar a adversidade, de ter é uma das características muito mais fortes, eu diria, dentro da personalidade das mocinhas de shoujo mangá, desde lá de trás, do que propriamente ser pobre, né? Você vai encontrar isso em praticamente todas elas, né? E quando ela não tem essa determinação, essa força de vontade, ela vai, ao longo da trama, conseguir encontrar isso dentro de si. E isso você vê, por exemplo, né, em mangás onde a protagonista tem que superar algum trauma, ou ela tem alguma trava muito complicada. E aí eu vou citar, por exemplo, Mars, que nunca saiu no Brasil, né? Mas que eu gostaria, eu sonho e acredito, é até um mangá que eu acredito que mesmo distante, um dia até ele vai sair, né? Em que a Kira ela tem que superar uma série de abusos que fazem com que ela seja introspectiva, abusos familiares, até que ela acha aquela força. E se vocês voltarem, né, ao programa que eu fiz lá sobre as bruxas do Oriente, né, o programa que saiu na época da Olimpíada e que foi muito atacado, né, pelas pessoas que vêm aqui simplesmente deixar comentários desagradáveis e negativar o vídeo, foi um vídeo onde eu falei desse ideal e até citei matérias em que vão dizer o seguinte, que quando o Japão, né, passa por períodos de crise econômica, e a gente até fala disso daqui a pouco, você retoma esses ideais da Era Showa e até usa o exemplo daquele time de vôlei, né, da seleção de vôlei, que começou como um time de fábrica e que, com um trabalho duro, se tornou a campeã olímpica, vencendo as russas, que eram invencíveis, enquanto isso é vendido também. Então, assim, mais do que ser pobre, né, na verdade, de classe média, você tem essa característica que, para mim, é muito mais forte, que é a perseverança, a força de vontade, né, de suportar para conseguir atingir um objetivo lá no final. E que serve num mangá shonen de luta, né, do sujeito que vai se aperfeiçoando, e serve também dentro de um shoujo escolar. Mas nós temos efetivamente um filão dentro do shoujo mangá escolar, né, que é o da heroína, né, que está centrado na heroína muito pobre. Mas, voltando lá ao ponto anterior, eu acho que o primeiro grande mangá, né, shoujo, e alguém se lembrar de um anterior, né, em que a pobreza da protagonista seja um motor importante na história, é o Itazura no Kiss, né? Itazura no Kiss, se vocês lembram lá do início, é o mangá shoujo que teve maior número de adaptações live action. Ele não foi encerrado porque a autora faleceu, né? Teve um AVC ou algo muito semelhante e morreu, né? Já na reta final do mangá. Ele foi publicado entre 1990 e 1999 na revista Betsuma, fez grande sucesso. A mocinha, ela vem de uma família pobre, o pai dela não consegue sustentar a família adequadamente. Guardem essa informação, voltarei a ela daqui a pouco. E aí acontece uma desgraça, ela perde, né, eles perdem a sua casa e eles acabam tendo que morar de favor na casa de uma família muito rica, cujo pai, né, foi amigo do pai dela no tempo de escola e ela é apaixonadíssima pelo Iri, né, que é o filho dessa família e que é um garoto muito inteligente. E a Kotoko, como toda heroína padrão desse tipo de mangá, ela não é tão inteligente assim. Na verdade, ela se achava até burra, né? Porque ela era preguiçosa. Pense a Usagi Tsukino, né? Ela era preguiçosa, ela não gostava de estudar, ela estava mais preocupada com outras coisas. Mas ela decide, e o Iri a trata muito mal, né? Só que aí ela decide que ela vai conseguir aquele sujeito, né? O objetivo da vida dela, e ela investe. E aí, vejam só, a característica de destaque na personalidade dela é essa perseverança.
né? Essa força de vontade de atingir um objetivo, que é casar com esse sujeito. Para isso, ela vai estudar, ela vai conseguir se formar até na faculdade, mas ela vai conseguir o coração desse sujeito. Eu particularmente não gosto do Itazura Nakis, nessa estrutura, mas ele é um excelente exemplo para ilustrar isso aqui, quer dizer. Então, a heroína, ela efetivamente era muito pobre e o pai era incompetente para sustentar a família. Eu já falei do Glass Mask, voltando lá, a personagem Glass Mask também era muito pobre, a Maia, mas ela é fruto também de uma família, né, onde você não tem a figura do pai como provedor. Então ela era muito pobre porque a mãe era viúva e elas viviam em condições muito, muito, muito limitadas e a mãe sempre repetindo para ela que ela não deveria sonhar, né, porque o destino dela era ter uma vida igualmente pobre, né? É diferente, né? O Itazura Nakis é uma dramédia. O Glass Mask é um drama que, ainda que a comédia apareça, né, o tom é sempre acima, né? Mas, de novo, eu estou pegando o exemplo lá atrás, a característica, a ausência do pai, né? Você não tem um pai aí, né, provedor. Ou um pai que seja competente para prover. Outro exemplo, né, muito bom, né, de um mangá lá do início dos anos 90, foi publicado entre 1992 e 2008. É o show de mangá mais vendido de todos os tempos, que é o Hana Yoridango. Nós também temos, né, uma heroína que parece ser muito pobre. E aí eu vou dizer parece, porque ela só parece ser muito pobre por contraste. Tá? Porque a Makino Tsukushi, ela era uma garota normal, né? Ela não era nem tão inteligente, nem tão bonita, mas era extremamente perseverante e resistente. Mas ela tinha uma mãe absolutamente deslumbrada que queria que ela estudasse numa escola para garotos e garotas ricos, que era a Academia Itoku. Né? E essa escola, né, não seria, na opinião da mãe, né, um caminho para que ela conseguisse ter uma carreira de sucesso. Né? Na verdade, ir a uma escola tão exclusiva seria uma forma de conseguir um marido rico. Voltando lá para Tsukushi, a Tsukushi ela só é muito pobre em relação aos meninos lá do Miojo, o Zé Fó, porque efetivamente eles são muito ricos e são absurdamente ricos e são exageradamente ricos. Ainda assim, há de se perguntar como é que a família dela consegue arcar com aquela mensalidade. Então, ela vai para o colégio e ela trabalha, né, em meio expediente para conseguir complementar a renda da família. E a própria mãe dela trabalha também em meio expediente. E aí, o que a gente tem, né, de característica muito importante, que você vai ver também, né, nos que eu já citei, né, no Itazura Nakis, no Glass Mask, eu posso citar Fruits Basket também, que a Toru, coitada, mora numa tenda lá no início do mangá. É o pai da Tsukushi, né? E a Toru é órfã, fique claro, ela é órfã de pai e mãe, mas o pai morreu primeiro, e aí as condições da família se tornaram cada vez mais difíceis por causa disso. Mas no caso de Hana Yoridango, né, o pai da Tsukushi, ele é um pai que não é competente o suficiente para sustentar a sua família, né? Então, ele está sempre sendo demitido ou está sempre sendo punido com algum desconto de salário, e isso é utilizado para fazer humor. E ele sente vergonha em determinado momento, ele inclusive vai embora, né, porque ele tem vergonha daquilo. E aí, gente, vamos voltar um pouquinho na economia japonesa. Né? O Japão é a terceira economia do mundo até hoje, né? Antes de vir, eu fui confirmar se não tinha havido alguma mudança. Então, primeiro Estados Unidos, depois a China, e aí há uma diferença considerável entre Estados Unidos e China, depois há uma diferença ainda muito maior entre China e Japão. E depois do Japão vem a Alemanha. Vejam bem, né? O Japão é uma das maiores economias do mundo, passou por um grande boom de crescimento durante a era Showa, mas esse boom de crescimento ele acaba lá em 1990. Então, entre 1991 e o ano de 2001, e vejam aí a data de Tazura Nakis, do pai que não consegue sustentar a família, a data de Hana Yoridango,
nós tivemos aquilo que eles chamam de década perdida, ou seja, grande crise econômica para os padrões japoneses, com desaceleração do crescimento, aumento do desemprego e também do custo de vida, principalmente em Tóquio, né, que vai aumentando cada vez mais nos últimos anos. Né? Morar em Tóquio é muito caro, então você precisa ter um bom salário ou você vai morar em situação muito precária. Isso a gente vê geralmente quando saem matérias falando da situação do pessoal que trabalha com animação, de como a vida deles e delas é difícil morando ali em Tóquio e etc. Ou a condição dos jovens, principalmente mulheres, quando saem da universidade ou quando estão ali, né, depois dos seus 18 anos, como é difícil morar em Tóquio e que as contas não fecham. Então, como eu falei, desemprego e também uma diminuição na renda das famílias. Então, essa onda dos mangás, né, com as mocinhas geralmente muito pobres, parece que vem muito na esteira, muito pobres para esse efeito de humor, que fique claro, né? Ela vem muito nessa esteira da década perdida da economia japonesa, tá? Eles vão estar ali se concentrando e depois passa a ser um gênero explorado. Mas uma das questões, né, com essa crise, né, da década de 1990 até o início dos anos 2000, é que se mudou o padrão, né? O capitalismo japonês ele passa por uma reconfiguração. E uma das questões que são reconfiguradas é aquela ideia de que o funcionário, que era uma marca da Era Showa, quando você entrava numa empresa, você ia ter compromisso com aquela empresa e você ia começar de baixo e ia se aposentar naquela empresa. Né? Essa ideia do pleno emprego no Japão que vai estar muito associada também a um modelo de família de classe média, que a gente via nos mangás e vê até hoje, porque esse modelo não morreu. Então, e você pode pegar lá atrás ou hoje mesmo, então pega lá o Sailor Moon, né? A família da Usagi é uma família de classe média baixa, mas você tem aquele modelinho todo certinho, né? O pai trabalha fora, a mãe é uma dona de casa, eles têm uma vida relativamente confortável, ele é um bom trabalhador. Mas isso tem mudado bastante, mas a cultura de massa parece que ainda não processou muito bem isso, né? E continua, de uma certa maneira, fazendo humor em cima desse homem, né? Desse pai que não consegue sustentar a sua família, né? O sujeito que sumiu, ou o sujeito que tem um emprego, que é um emprego ruim, ou um sujeito meio cabeça de vento, tipo o pai da protagonista lá de Ouran Host Club, né? Que ela, que é a filha, que tem que, de uma certa maneira, ser o elemento racional da casa para tentar fazer com que eles simplesmente não tenham que morar embaixo da ponte, tá? E aí, pensando, né, como a questão dos muito pobres, né? Como é que você define quem é muito pobre no Japão, né? Muito pobre, segundo, né, o governo japonês, né, MED, é uma pessoa cuja renda familiar é menos da metade da média de toda a população. Qual é a renda per capita anual de uma família japonesa hoje atualizada? Achei os dados de final de 2020. É de 29.798 dólares ao ano, né, por unidade, né, por unidade familiar. Essa renda familiar, né, japonesa, ela é inferior à média dos membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é aquele clube, né, de 38 países nesse momento, que o Brasil quer pertencer, né, que seriam países comprometidos com certas questões, como a democracia, mas também o desenvolvimento econômico, uma mudança na forma como se cobram impostos, etc., o comércio estrangeiro. Então, a média da OCDE no final do ano passado era de 33.604. Então, né, os dados, né, e achei várias páginas comentando isso, artigos inclusive, que entre 1989 e 2012, a taxa de pobreza no Japão foi aumentando cerca de 1% ao ano, ou seja, de gente que está abaixo do que seria essa renda média de uma família, né, de uma unidade familiar japonesa. E chegou em 2012 a 16,1%. Aí, a partir de 2012, você vai ter, principalmente a partir de 2015, né, o governo japonês vai se esforçando para tentar criar políticas que possam, né, incluir esses pobres
num país onde normalmente o governo e a própria população vê esse sujeito ou essa pessoa que está na rua como alguém que fracassou, né? Que não se esforçou o suficiente, uma sociedade onde o esforço, a perseverança, que a gente falou lá, é vista como muito, muito importante. Tá? Então, a taxa de pobreza no Japão, na última medição, que acho que foi em 2018, está em 15%. Então, você teve uma diminuição em relação ao que foi o pico lá em 2012. Lembrando que a gente teve uma crise econômica muito aguda, começando em 2008, né, e que atingiu o Japão em cheio. Muita gente, por exemplo, tinha saído do Brasil para o Japão, né, os DKSEG, alguns voltaram para o Brasil porque as condições, né, numa situação de desemprego e crise, o estrangeiro acaba sendo aquele que é punido primeiro. Tá? E agora, um outro dado, né, que é um dado mais preocupante, é que com essa crise econômica lá da década perdida e depois, você tem aumentado a concentração de renda no Japão, o que também é um sintoma, né, de uma economia capitalista que talvez não esteja tão saudável assim. Porque normalmente, quando aparece a discussão sobre a pobreza, e aí eu vou falar de José agora um pouquinho, de uma mulher, né, da mulher que está numa situação de pobreza, é discutida também para fazer humor, né? É a mocinha que, por algum motivo, ela herda uma dívida ou ela quer salvar algum empreendimento familiar, normalmente é o restaurante do avô, da avó, e para isso ela precisa de recursos e ela não tem como, e aí ela tem que vender, né, de uma certa maneira, vender não, ela acaba entrando num casamento de conveniência com algum sujeito que seja melhor sucedido que ela, né? Normalmente é um casamento que começa como um casamento de aparência, porque o sujeito precisa casar porque está sendo pressionado pela família, ou ele ama alguém e quer que essa pessoa preste atenção nele, etc. E que depois vira um casamento real. Ou, por exemplo, Nigirage, né? Eu não consigo falar o nome do mangá todo, mas Nigirage é um excelente mangá, tem resenha de todo o mangá lá no Shoujo Café, em que a protagonista ela não consegue emprego por dois motivos, porque ela é super qualificada e porque ela diz aquilo que pensa, né? Ela dá a sua opinião. Isso não é algo que se espera de uma mocinha japonesa. Então ela é formada em psicologia, ela tem mestrado em psicologia, ela não consegue se empregar. E ela mora com os pais em casa, ela já tem 26 anos, se não me engano, ela mora com os pais, na casa dos pais, isso é profundamente humilhante, e o pai, ao se aposentar, vai para o interior. E aí ela fica numa situação muito complicada, né? Porque no interior ela não vai conseguir emprego. Em Tóquio, ela ainda consegue algum emprego temporário, algum biscate. Inclusive, o pai tinha conseguido um emprego para ela de empregada doméstica, né, de diarista, a situação, na casa de um sujeito que tinha trabalhado com ele na companhia, que era um solteirão. Enfim, os dois entram num casamento de conveniência. O mangá é muito bom, o dorama é muito bom, enfim, eu recomendo. Mas vejam que é uma situação, de novo, né, de uma mulher que, se deixada sozinha em Tóquio, ela não vai conseguir se sustentar. Mas a explicação nunca se dá a partir de uma economia global que discrimina as mulheres, que discrimina especialmente aqueles que não saem da universidade e vão direto para o mercado de trabalho, que vai dificultar a vida, né, de uma mulher, por exemplo, que ao se divorciar queira se reinserir no mercado de trabalho, caso ela tenha saído. Enfim, né, eu nunca vi um mangá ainda, mas mangá de todo tipo, então deve existir, que discuta como a economia japonesa discrimina as mulheres, ou como a economia japonesa, da forma como vem se desenvolvendo nos últimos anos, tem discriminado e tornado mais difícil a vida dos mais pobres, né? E a gente pode, né, fazer essa situação, ela tende a piorar, principalmente com a questão da Covid, né? Eu achei uma matéria do ano passado falando, né, do aumento do número de pobres, né, no Japão, né, e como o governo ainda não conseguiu mapear isso, e como esses pobres se sentem discriminados e se escondem, de novo, numa sociedade que valoriza, né, esse sucesso e esse esforço. O Covid ele vai fazer com que muitas pessoas percam empregos, eh, muitos postos de trabalho efetivamente desapareçam, e a pandemia não acabou.
né? É, e também há questões culturais, né? No Japão existem as cafeterias para as crianças, e eu achei uma matéria, foi a primeira vez que eu vi isso lá. Em 2015, saiu no Sora News, e eu fiz uma matéria em cima da do Sora News, lá no Show de Café, mostrando que existem crianças pobres no Japão e existem ONGs, algumas delas são religiosas, cristãs e outras, que vão proporcionar a essas crianças pelo menos 2 refeições por dia a preços irrisórios, porque elas não têm comida em casa, né? Isso num país riquíssimo. A maioria dos pobres do Japão, dos miseráveis, na verdade, está em Tóquio, está concentrada em Tóquio. Todas as matérias que eu encontrei apontavam para isso, né? E esses pobres eles são visíveis, mas em uma sociedade, né, onde a questão da caridade não é algo estruturante. E por que que eu estou falando isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, cristianismo, judaísmo e islamismo, a questão da caridade ela é central nessas religiões. Por isso que as pessoas às vezes fazem caridade, né, nos países ocidentais ou no mundo árabe muçulmano, não porque efetivamente elas acreditam que fazer o bem é importante, mas porque aquilo é uma prescrição religiosa fundamental, em alguns casos, para a sua salvação, para que você atinja a perfeição dentro daquela fé, e isso acaba se entranhando dentro da cultura desses países também, né? Quando eu assisti o Túmulo dos Vagalumes, ou depois quando eu sentei para discutir com meu marido várias vezes, a gente falou que dificilmente se fosse na Europa, aquelas 2 crianças teriam tido o fim trágico que tiveram, porque ou aqui na América Latina, né, onde comem 2, comem 10, existe essa lógica, né, do acolhimento do órfão, do necessitado, principalmente da família, né, é família. E no caso da cultura japonesa, e é cultural, não estou fazendo julgamento moral em relação a isso, você tem a questão dos círculos de dever, né? E se você está fora desses círculos de dever, você não tem, né, que cuidar daquela pessoa. Aquela pessoa não é responsabilidade sua, né? Então, aquelas crianças elas acabam não conseguindo serem acolhidas pela tia, né? Porque a tia tinha outras pessoas que estavam mais próximas e que deveriam ser acolhidas de acordo com essas regras, não as criancinhas que eram filhos do irmão ou da irmã, ou sei lá de quem, né? E concluindo, né, tem um mangá é um mangá que é complicado, né? Em alguns lugares aparece como shoujo, outros lugares aparece como josei. Eu realmente não sei determinar, porque ele começou a sair na internet, ele sai numa revista digital, que é o Promised Cinderella, né? Que ele trabalha muito bem com essa questão do crescimento da pobreza, né, no Japão, né? Dos muito pobres, porque a protagonista, que é uma mulher adulta, né? A história tem flashbacks, mas ela é uma mulher adulta, ela vem de um lar disfuncional, não havia mãe, ela é criada por um pai abusivo, e aí ela larga a escola, sai de casa, né, para trabalhar, né, para que ela possa se livrar daquele pai horroroso. Ela já trabalha antes, né? Ela trabalhava em empregos que no Japão são empregos para adolescentes, mas em países pobres da periferia do capitalismo aqui no Brasil seria um emprego que talvez fosse para um pai ou para uma mãe de família, ainda mais no momento de crise. Ela sempre trabalhou, mas o pai se apropriava do dinheiro que ela ganhava, né? Não tomava dela esse dinheiro do seu trabalho, e ela cisma de sair de casa. Quando ela está com 16 anos, 17 anos, ela larga a escola e sai de casa. E ao largar a escola, ela se torna ainda mais descartável dentro desse mundo competitivo. E, no fim das contas, né, ela vai para esse mercado de trabalho precário e ela casa com um sujeito que era o salaryman, com uma carreira promissora, e aí ela vai ser dona de casa. Então, ela cria a sua família ideal, né? Ela tem um marido, ela tem uma casa, ela vai ter o lar que ela não teve, né, com o pai, ela não tinha mãe, etc, etc, etc. Só que aí ela descobre, eu tô falando do primeiro capítulo, o segundo capítulo do mangá, tá? Não tô contando. Ela descobre que o marido a traía, e aí ela decide colocar o marido, que ela considerava fraco, né? Emocionalmente fraco, etc. Colocar o marido na parede, dizer ou ela ou eu, e claro, perdoá-lo depois, só que o sujeito, quando ela o coloca na parede, ele fala que ela pode ir embora. E ela vai embora e ela acaba indo para onde? Ela não tem dinheiro, ela não tem recursos, as economias dela acabam sendo roubadas, batedor de carteira. Ela vai ter que morar num parque, em uma tenda. Lembra da Toru, que morava numa tenda?
há fotos e mais fotos de miseráveis japoneses que moram em tendas de rua, às vezes em parques, principalmente na cidade de Tóquio, e ali ela vai ser submetida ao deboche, né? Passam os estudantes e debocham de quem está lá, e que são pessoas desprezíveis, e ela está numa situação muito precária, e até a proposta de um outro, né, desabrigado que mora ali, né, do senhor, sujeito extremamente repulsivo, é o seguinte: se você aceitar fazer sexo comigo, eu ajudo, eu te dou comida, né? Quer dizer, que são as relações que vão se degradando em ambientes como esse de privação, e ela era uma mulher jovem, uma mulher bonita. Tem Cinderela no título, ela não vai ficar abandonada nessa rua. Ela também está muito mais parecida com a Makino Tsukushi lá de Hana Yoridan, que eu nem falei, que a perseverança e a força de vontade dela não são em encontrar, nem sim encontrar o sujeito, ou conseguir o coração do sujeito que ela ama, embora ela até consiga, tá, encontrar esse amor, mas de mostrar para aqueles caras ricos que querem que ela saia da escola que ela vai conseguir se formar, ela vai ficar ali até o final. Ela é uma erva daninha que não vai ser arrancada. A mocinha de Promised Cinderella, apesar da desgraceira toda que eu narrei agora, ela não é uma flor frágil, ela vai ter uma história aí, e tem dorama. Tem dorama, se vocês quiserem, o mangá que está caminhando para o final nesse momento. É um mangá bem interessante. Então é isso. Toda mocinha de shoujo mangá é pobre? Não. O que é ser pobre no Japão, né? Uma outra questão. E a maioria das mocinhas de shoujo mangá, de mangá escolar em especial, elas são de classe média, como a maioria dos japoneses. Elas têm características, né, que seriam características que permitiriam que a leitora se identificasse com aquela menina que poderia ser como ela, e não alguém muito diferente dela que merecesse ser admirada. A mocinha a ser admirada, ela geralmente não é a protagonista do show de mangá escolar. Então, assim, a mocinha que é admirada, uma Oscar, de Lady Oscar, ela está ali exatamente para ser isso, né? Para ser o par ideal, para ser a mulher ideal, aquilo que você gostaria, né? Aquela pessoa que você gostaria que te amasse, né? Que te notasse, né? A mocinha do show de mangá ideal é a Rosalina, a Rosa de Versalhes, né? Aquela pessoa comum que vai admirar exatamente a pessoa em comum, né? Então, o que marca, né? Essa é agora o que marca, o que distingue, né, essas mocinhas normalmente é a força de vontade, é a coragem, é a capacidade de conseguir atingir os seus ideais com muita luta. A maioria das vezes o ideal é conseguir, né, o sujeito que ela deseja, mas nem sempre, né? Essas coisas elas estão mudando, e mesmo assim você pode pensar mangás que mesmo lá nos anos 70 já tinham, né, no atingir conseguir uma profissão, o objetivo da mocinha, né? Uma outra coisa é como os mangás shoujo, em geral, continuam, né, fazendo humor em cima da figura do pai provedor que não é capaz de cumprir, que deveria ser o provedor e não é capaz de cumprir a sua função, né? E que isso é uma marca também, né, de uma sociedade patriarcal que, de uma certa maneira, não consegue repensar, né, os seus valores, né? Uma sociedade extremamente desigual, né? Porque ao se colocar sob a proteção desse pai provedor, desse marido provedor, muitas vezes a mulher, né, ela acaba ficando à mercê desse provedor, principalmente no caso em que o casamento termina ou ele não consegue cumprir suas funções porque ela não vai conseguir ter espaço no local de trabalho. Agora, no caso dos mangás josei, né, quando aparece essa extrema pobreza da mocinha, isso vai ser explorado, normalmente, isso vai ser explorado para criar uma situação de casamento que a mocinha não queria, ou um casamento de fachada que possa, de uma certa maneira, dar a ela as condições de conseguir sobreviver normalmente na cidade de Tóquio, que é uma cidade muito cara, onde se concentra a maioria dos miseráveis do Japão. E aí, de novo, recomendo o Promise de Cinderella, que é um mangá bem interessante e que tem essa situação como ponto de partida e que tem uma heroína lutadora, né? Uma mocinha lutadora que vai conseguir virar a mesa em cima da sociedade.
É isso e até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.